Boa tarde, galera. Sou o Aze Júnior. Aqui é o Rico Alves BR. Nós somos do canal Futipá. Futipá. Estamos aí hoje para falar sobre a Copa Rio, o Copa Rio que os palmeirenses chamam de Mundial. Nós vamos explicar hoje para vocês como foi todos os critérios de escolha dos participantes, como foi feita a Copa Rio e de que maneira que foi colocado esse rótulo aí. Vamos colocar entre aspas de mundial que a gente vai comentar aqui hoje. Fala um pouco aí, Rico. Para começar, os critérios que foram utilizados para os participantes, que você já pode acompanhar aqui, né, no vídeo, você já pode ver que tem até um determinado critério, até interessante, mas em alguns aspectos a gente começa a ver assim, peraí, o terceiro colocado do campeonato nacional daquele ano foi convocado para... Calma aí, calma aí, calma aí. Que isso aí ainda nós vamos falar. Tem coisa pior do que o terceiro colocado do Campeonato Nacional que participou desse torneio. Mas antes disso, eu queria deixar no contexto da situação do que foi a Copa Rio. Historicamente, por que foi criada, o que aconteceu. Então a gente vai deixar claro aqui e explicar o que aconteceu naquela época para que a Copa Rio fosse criada. Bom, no ano Há um anterior. motivo, né? Exatamente. No ano anterior, em 1950, o que que teve aqui no Brasil? Teve a Copa do Mundo, que aconteceu o quê, Ricardo? Teve o famoso Maracanaço, né? A seleção aí, nosso Brasilzão, infelizmente, não ganhou a Copa em casa. Tomamos Foi uma naba do Uruguai, nosso goleiro ficou sendo criticado e xingado por anos e anos e anos aí por aí, afinco aqui no nem se fosse o Brasil. Cássio tinha tomado aquele gol, mano. Não, não começa não, que o Castro não teria tomado aquele gol. Mas o Oh, Rogério Ceni com foi certeza o que eu teria. falei. O Rogério Ceni teria feito os gols da vitória, mano. Ah, tá. Sei. Bom, aí, com aquele espírito de cachorro abandonado, vira-lata de rua, Água. sofrendo, que tava lá com dor de derrota, a CBD, antiga CBD, atual CBF, o que que ela fez? Rico? Conta aí pra nós. Ela resolveu criar um torneio para tentar, de certa forma, Tirar um pouquinho da minimizar dor do brasileiro. isso, minimizar aquele sentimento ruim que se tinha de ter perdido aquela Copa do Mundo em casa. Então, foi um momento assim de. Foi até uma ideia interessante, foi muito boa a forma de Não, o imaginar. título é válido. Eu acho Sim, que não se contesta o título. O que se sim. contesta é o peso de querer dizer que esse é um título mundial. E nós vamos provar aqui por A mais B que não tem a menor possibilidade desse título ser considerado um título mundial. Então é isso que se contesta. E o pior de tudo, eu desafio qualquer palmeirense, qualquer torcedor aí, que escreve aí nos comentários e mostra pra gente aí antes do Corinthians ganhar o Mundial de 2012, um comentário sequer sobre esse título do Palmeiras aí dizendo que era Mundial. Você está me dizendo então que eles só resolveram criar o Mundial porque o Corinthians A ganhou inveja é 2012? uma coisa que acompanha eles, não é de hoje, há muito tempo. Há muitos e muitos anos. Tanto que no primeiro jogo deles como profissional, metade do time eram os jogadores do Corinthians emprestados, para você ter uma ideia. Eu não sabia disso aí, não, é verdade isso É aí? verdade, historicamente. O apelido deles de porco foi a nossa torcida que deu. Você sabia disso? Não, isso aí eu sei um pouco sobre essa história, mas era até pejorativo, no começo eles não gostavam, né? Depois adotaram o apelido. Você sabe por que era pejorativo? Não, não sei por Então que eu vou era. contar essa história, aproveitar que nós estamos falando desse Mundial fake Mexe, aqui. já Eu vou emenda contar a ela verdade para aí. vocês. Quem não sabe da história real, o que aconteceu? Há muitos anos atrás, o Corinthians ia disputar uma final de campeonato contra o Palmeiras. E na semana da decisão, dois jogadores do Corinthians que estavam num carro na Marginal Tietê sofreram um acidente e chegaram a falecer. Dois jogadores que eram titulares do Corinthians na época. O Corinthians, então, com os dois jogadores falecidos na semana da final, solicitou à federação para que inscrevesse dois novos jogadores no lugar daqueles dois jogadores que morreram, né, no acidente e tal.
e o Palmeiras, que participava da final, que era o outro lado da moeda, deveria aceitar essa inscrição desses dois jogadores, o Palmeiras se recusou a aceitar. E isso foi tido na época como o espírito de porco, que é aquela situação de que a pessoa não tem empatia, que a pessoa não se coloca no lugar do outro e só pensa só em si. E depois dessa história do espírito de porco que começou a ser divulgado nos jornais e entre as torcidas, um torcedor do Corinthians, num jogo contra o Palmeiras, levou um porco e colocou no porco, o animal, uma camisa do Palmeiras e soltou esse animal no estádio. E o porco começou a correr no estádio com a camisa do Palmeiras. E assim nasceu o apelido porco, que hoje eles batem no peito e gritam lá, mas fomos nós que demos. Ah, mano, essa história, eu não sabia disso, mas é uma história É fantástica. fantástica. A rivalidade Corinthians e Palmeiras tem histórias quentíssimas que eu vou contar ao longo dos vídeos aí. Eu vou É, contando umas pitadinhas para vocês e vocês vão ficar provavelmente espantados você com a vai nossa ter filial mais barata, a informação do que eu Guarani sobre do isso aí. Paraguai. Ou o Guarani da capital, pô. Não é? Putz, é verdade, é da capital do Paraguai ainda é melhor que eles, né? Você tem razão. Então, os paraguaios essa hora devem estar lá. Quero Não me tá xinga, não louco, me nós xinga, porco somos não, porco não, ruins. porco não. É verdade. Bom, vamos voltar aqui, porque senão a gente passa o Em vídeo e homenagem não ao fala Guarani do do Paraguai, campeonato. Bom, em e aí o que homenagem ao Guarani do aconteceu? Paraguai, escuta, em homenagem ao Guarani do Paraguai, o Guarani de verdade, lá, o forte, potente, esse Ah, da capital aqui, a gente tá ligado que uma hora acaba. Igual é, acabou quando a caixa de leite saiu. sim. Um dia a gente vai fazer um especial em homenagem ao Guarani do Paraguai, a gente vai gravar em portunhol para eles. Eles adoram Não, eu acho portunhol. melhor a gente não falar do Guarani do Paraguai, porque eles não me trazem boas recordações. Acho que foi por Por quê? isso que eu falei Guarani do Paraguai e não da capital, porque o Guarani do Paraguai me traz um trauma Por recente quê, que cara? ainda Por dói no meu quê? coração, sabe? Nós temos que fazer um especial para eles. A gente faz, a Os gente faz, a dois, gente faz. nós arrumamos as camisas do Guarani do Paraguai, veste aqui, comemora os feitos, as eliminações importantes que Porque eles tiveram nesse tempo. a do Guarani de Campinas não dá pra pôr não, porque é verde. Verde não rola. Não, aí, Bom, voltando aqui, ó, pro campeonato. Depois, então, o que aconteceu? A CBD, a CBF, resolveu escolher os participantes do chamado campeonato Copa Rio de 1951. Na verdade, eles quiseram realmente escolher os participantes mais fortes aí do mundo para que participassem desse torneio, se baseando nas Olimpíadas que aconteceram alguns anos antes. Então foram chamados alguns times. E aí a gente vai falar dos times que foram chamados e quais foram os critérios para que esses times sejam chamados. Rico vai falar aí do grupo do Rio de Janeiro, os times que foram qualificados para a Copa Rio. cara, a gente tem que lembrar assim, né? Naquela época, esses times que estão aqui, eles realmente eram times muito bons, Sim. mas eram muito bons lá dentro dos seus países. Por exemplo, vamos começar aqui. O Vasco da Gama, na época, era o campeão estadual do Rio de Então ele Janeiro, entrou e o no estadual. campeonato. Peraí, calma aí, calma. Ele entrou no campeonato mundial como campeão carioca. É isso que eu tô ouvindo. Isso. Ele, Então ele tá, entrou segue o sendo barco. campeão Tá carioca. certo, Naquela legal. época, mas a gente tem que lembrar que tem Não, até eu não certo estou ponto, naquela época o contestando, campeonato eu estadual só quero entender era mais um relevante do que. classificado para um campeonato mundial, que é o que o Palmeiras diz, ter o campeão carioca. É Sim, só isso que eu estou questionando, sim. mas tudo bem, segue o barco. Não, calma, tem eles ainda para você falar deles Não, aqui vai agora. chegar neles aí, daqui a pouco eu chego lá. Então, assim, o campeonato estadual naquela época ele tinha um peso um pouco Sim, muito maior do grande, que os sim, concordo. campeonatos nacionais na época. Os times davam mais valor a isso. Então, Sim, assim, a tanto gente. que Então, tinha Rio-São Paulo que era considerado brasileiro, né? Que foi e dado por tem, fax aí. Mas continua. tem, tem mesmo. E aí a gente pega o Sport, que veio como campeão nacional da temporada 50-51 lá de Portugal. O Sport faz parte do eixo lá dos três times fortes de Portugal e eles se revezam entre eles. Lá um ano ganha Sport, outro Benfica, outro Porto. É, Tá, é eu aceitável. não sei dizer porque eu nunca estudei a história do esporte tão a fundo para saber se naquela época ele realmente era um time tão bom assim, mas era o campeão nacional de Portugal.
O que me leva, o que eu tenho que falar é o seguinte: a Liga Portuguesa daquela época era realmente uma das melhores ligas do mundo, a ponto de ser chamada para um título que seria um título tão importante quanto a Não Copa é, Rio era na e época? nunca foi, e hoje ainda não é. E digo mais, nem a seleção de Portugal nunca foi considerada referência mundial para ser considerada uma vaga direta para um mundial. Exatamente. Então, assim, eu já começo essa contestação aí. Uh, uma coisa que eu tenho, assim, que lembrar, que eu vejo também nesse grupo aqui, depois eu não vou falar do seu grupo, do grupo de São Paulo, vou deixar para você falar, mas a gente nota que o Nacional do Uruguai foi chamado como o campeão uruguaio. Mas, por Porque o exemplo, Uruguai foi o outro, campeão da Copa do Mundo. Esse foi o sim, critério, de chamar o campeão nacional da seleção campeão mundial. E até aí tudo bem, legal. sim, mas só que a gente tem que lembrar que existem alguns outros, aliás, existe um outro país aqui na América do Sul que tem times, né? É um campeonato de times, né? Então a gente tem que lembrar que Sim, tem time aí que tem time muito mais forte, por exemplo, Boca e River não a aparecem aqui nessa Argentina se lista. recusou a participar desse torneio. Eu não sabia. Sim, é verdade. Também, assim, não tinha muita expressão. Aí tem o Áustria-Viena, né? Então, aí eu já não entendo nada. Eu não sei, Absolutamente nada. Quem é Áustria-Viena e quem é a Áustria no cenário do futebol? nem sei se naquela época o Não. campeonato, porque a Áustria eu sei que sim, tinha uma seleção muito forte no período, mas se o campeonato era realmente tão importante a ponto de trazer o Áustria Viena aqui para Taça Rio, né? O Mundial, você É. entendeu? É, assim, eu não consigo. Eu teria que estudar cada um desses campeonatos mais a fundo e saber se realmente naquela época esses campeonatos tinham condições Mas cadê de o estar numa campeão competição tão inglês? importante. Não tem, é isso que eu estou te falando. E o campeão Campeão alemão, pelo inglês, menos? Tem o alemão, pelo menos? não, ó, Ah, mas tem, pelo menos o existem espanhol tem que ter. cinco ligas na Europa que são consideradas as cinco grandes ligas. Atualmente, tem um ranking que fala sobre as maiores ligas, mas eu vou ignorar esse ranking porque eu tenho algumas controvérsias e da minha forma de ver, Rankings são polêmicos. é, e na minha forma de ver, sem enumerar sequência ou ordem de qual que é melhor ou não, as cinco grandes ligas da Europa são inglesa, italiana, espanhola, alemã e francesa. E a É, portuguesa também, que a gente entra ali. eu acho que Mas Portugal são até as é mais maiores. significante do que a França. Portugal, Portugal tem inclusive, 3 times, a é França mais tem um, vezes. mano. É, não, hoje tem. Não, hoje tem um porque ele domina o cenário, mas normalmente lá na França sempre foi muito Era o dividido, Lyon, né? quando não era o Lyon, era o Olympique. É um Era só lá. Olympique, Saint-Étienne, Lyon, tem o Mônaco também tem vários títulos. Inclusive, É, o eu não lembro Mônaco também, agora. é verdade. São times, eles se revezavam ali. Não tinha um time que Sim, sempre dominava o quando um campeonato francês. destacava, ele destacava por muito tempo, aí revezava por outro que era por muito tempo. Não é que nem aqui no Brasil que todo ano muda e é muito difícil ter um bicampeão, um tricampeão. Exatamente. E aí, assim, mas de qualquer forma, eu acho que falta muita gente aqui, né, para poder participar. Mas tá aí, não teve Real Madrid, não teve Manchester, não teve Não, Tigre, calma, não né? veio o mexicano Apesar que o também, né? pessoal já tá vendo, né? Mas agora nós vamos passar aqui pelo grupo de São Não teve Paulo. nenhum mexicano também, né, cara? Assim, É, nós sem vamos passar referência. pelo grupo de São Paulo agora. E a gente vai dar uma olhada também no como é que foi a qualificação aí para a montagem desse grupo. Bom, o primeiro classificado aí foi o Palmeiras como campeão paulista. Como Campeão campeão paulista. paulista. Vou repetir, como campeão paulista. É o Tem. Mundial que eles estão falando. Agora o Paulista da vaga. Se for assim, nós devíamos ter 50 Mundial. Não, 50 É, não, porque nós temos 30 Paulista, né? 30 vagas para Mundial, pelo menos umas 10 nós ia ganhar.
Aí, Deixa eu ver. continuando, vem o Nice da França. Eu não sei se o Nice da França na época era um time bom. Hoje a gente sabe que o Nice não é ninguém, né? Mas era Hoje em era o atual dia, campeão francês, então foi chamado aí para participar desse torneio. Aí fomos para a Itália. Veio a Juventus para cá para participar do torneio. A Juventus como terceiro colocado do campeonato italiano. como Que é que é? critério é esse? Foi o quê? O Campeão italiano? terceiro colocado do campeonato italiano. Você quis dizer vice. Não, eu quis dizer terceiro. Vamos dizer que ele conseguiu a vaga para Libertadores do campeonato italiano. Pô, peraí, terceiro? Terceiro. Não, me explica. Não, eu não sei explicar, não. Não, mas ninguém sabe explicar. E vamos lembrar que quem convidou esses times para participar desse torneio foi a CBD, atual CBF, antiga CBD, tá? Então a FIFA não tem nada a ver com isso, Tá, certo? então, O vamos lá, último vamos embora. participante aí do grupo de São Mas a Paulo. Comebol estava participando, pelo menos? Não, também não, porque nem a Argentina também não participou aí. Pode perceber que a Argentina faria parte aí devido ao ranking de qualificação que a própria CBD estabeleceu, mas a Argentina não falou, acho que falou assim, ah, não quero ir não. Então tá, né? Tá bom, vamos continuar com Vamos o continuar. E o último supercampeonato. participante aqui do grupo de São Paulo é o Estrela Vermelha, que é da Iugoslávia, que a Iugoslávia, para vocês que são mais jovens, não vão saber o que é a Iugoslávia. A Iugoslávia era um país com um futebol bem competitivo, bem agradável, inclusive era chamado na Europa de Brasil europeu. Brasil europeu. Hoje tem um país, acho que depois da divisão tem a Sérvia, né? Sim, aí Que dividiu em é vários chamado de países. Brasil, eles são chamados de Brasil dos Balcãs, hoje em dia. Cara, você sabe que o Estrela Vermelha já foi campeão da Champions na era moderna dela, né? Não, então, você é um Tipo, bom time, né? Então vamos colocar aí o Estrela Vermelha aí até que de uma maneira considerável, mas assim, voltamos a dizer, da mesma forma que o Rico comentou no grupo do Rio de Janeiro, a gente pode comentar aqui no grupo de São Paulo também. E o campeonato iugoslaviano, será que era bom? ter um time bom nesses campeonatos é uma coisa. Agora, e aí? O resto dos times eram competitivos? Então, para mim, assim, ó, nesse momento, avaliando até aqui, nesse momento, eu vejo que não há critério praticamente nenhum na escolha dos participantes. Juntaram os times aí que quiseram participar. Não houve uma seleção de avaliação técnica para participação desse torneio. E se juntou aí 8 times e vamos jogar e vamos falar que é mundial. É, é basicamente isso que aconteceu.